TechCast é a voz da Tech Import pela saúde. Aqui, neste episódio, você encontrará os mais renomados cirurgiões com as maiores tecnologias. Venha com a gente! Olá! Hoje vamos abordar um assunto super interessante que acaba comprometendo muito a qualidade de vida dos nossos pacientes e principalmente a qualidade do sono, que seria a apneia obstrutiva, né, doutora? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a doutora estar aqui comigo para estar falando de um assunto que tanta gente sofre e que poderíamos estar resolvendo aí com uma cirurgia ortognática. Então, doutora Thaís, muito obrigada por estar participando aqui hoje desse TechCast. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui no Congresso de Maior Expressão, de cirurgia bucomaxilofacial, com um time tão dedicado à cirurgia, a fazer o bem. Eu vejo que toda a trajetória valeu a pena. E desde 2007, como especialista em bucomaxilo, eu retornei para minha cidade, em Vitória. A gente atua em todo o Espírito Santo e está sempre se reciclando. Eu tive a oportunidade, de fazer mestrado, doutorado. E a área do sono é uma área que me encanta muito. E a gente vai poder ter oportunidade aí de conversar, quanto é importante um sono reparador. Sim. E antes de iniciarmos a gravação, estávamos aqui trocando algumas figurinhas e estávamos falando, eu como fisioterapeuta acabo trabalhando com alguns pacientes que fazem o uso de CPAP, por conta da apneia obstrutiva do sono, mas o CPAP é aquilo para a vida toda. E se esse paciente quiser algo sem o equipamento, ele tem hoje uma opção de fazer uma cirurgia ortognática, doutora? Exatamente, isso veio a melhorar muito, o resultado dos tratamentos de ronquiapneia. Porque por muito tempo, o ronquiapneia do sono, o CPAP foi considerado padrão ouro. Isso caiu por terra. O CPAP é sim um excelente tratamento, só que muitos pacientes não se adaptam, mais de 60%. Por conta da máscara, doutora? É muito difícil a adaptação. Exatamente. Às vezes a gente vê o paciente comentar, além do constrangimento de dormir com toda uma parafernália ao lado do companheiro, da companheira, também a questão de ser uma situação que o paciente está obstruído e está sob pressão o ar. Então, se ele tiver uma oportunidade de outras modalidades de tratamento, a gente vê que tem excelentes resultados, com muito mais conforto, qualidade de vida. Sim, e a senhora poderia falar um pouquinho como que é realizada esse tipo de cirurgia? Tem alguma diferença da cirurgia ortognática tradicional para a cirurgia ortognática obstrutiva do sono? Sim, tem diferença. As semelhanças, são as técnicas cirúrgicas de uma forma geral, são abordagens, na maxila, na mandíbula, no mento, todo um estudo facial. Só que, em vez do foco ser estético e oclusão, a gente tem um foco principalmente em amplitude de via aérea, porque a gente quer trabalhar ali no distúrbio do sono. Então, eu considero muito importante a gente se preocupar com o volume de via aérea, a faringe é um músculo, a distância queixo-pescoço, a questão da maxila, que muitas das vezes maxila trésica, posição de língua atípica, também gera uma atresia nasal. Então, com as cirurgias de avanços maxilomandibulares, a gente prefere chamar assim, cirurgia de avanço bimaxilar e mentoplastia, que a gente busca pelo menos uma amplitude de 10 milímetros de avanço, também com ganho de sentido anti-horário, que melhora a relação da faringe, e vários outros benefícios. Doutora, falando até em relação aí de faringe, língua, a senhora faz alguma preparação fonoaudióloga, encaminha esse paciente para fazer um transoperatório para ter uma melhor qualidade depois da cirurgia ou não? O preparo é só realizado no pós-operatório desses pacientes? Você tocou num ponto muito importante. Eu acho que o sucesso ele é multidisciplinar. Tudo que a gente começa, às vezes a gente não dá ênfase aos detalhes, porque está uma questão de treinamento. Mas quando eu coloquei na minha vida, fonoterapia e fisioterapia no pré-operatório, eu vi muita diferença, Porque o paciente ele tem que se preparar para receber aquela cirurgia. E a gente sabe, falando um pouquinho de fatores importantes, sobrepeso e obesidade, flacidez, por isso que a gente fala que está muito ligado à questão de envelhecimento, e as alterações craniofaciais.
Então, a gente atuando nessas cirurgias faciais, a gente tem que ter todo um suporte, né, de disciplina do paciente, de trabalhar essa flacidez da faringe, postura de língua. Eu costumo pedir, né, a falar com o paciente como é importante ele aprender a respirar, né? Respirações profundas que usam mais o diafragma. E toda essa mudança comportamental faz toda a diferença. Eu falo que o sucesso não é individual. O cirurgião precisa muito de vocês. Sim, que bom, doutora, a senhora deixar esse recado não só para os pacientes, mas para outros profissionais também. A importância, né, de ter uma equipe multidisciplinar e ter realmente uma preparação no transoperatório e até mesmo no pós-operatório para o sucesso realmente aí da cirurgia. Falando nesses avanços, eu gostaria de saber, a senhora hoje na sua prática clínica, você acaba tendo mais resultado com o avanço mandibular ou com o avanço mentoniano? Na verdade, sempre que possível, eu faço os dois, tá? Eu faço os dois. Lógico que a gente, né, vai ver o perfil do paciente, a severidade, as etiologias, mas eu procuro, na maioria dos casos, fazer um avanço com expansão da maxila, sempre me preocupar com a rotação do sentido anti-horário, que já tem vários artigos publicados que ajudam também na respiração. Tanto é que a gente tem a oportunidade de ver pacientes que, às vezes, são 2 etapas cirúrgicas. Ele vai expandir a maxila, depois fazer um preparo ortodôntico, para depois passar por um avanço de mandíbula. Até um paciente meu, agora há pouco tempo, estava sumido, ele falou: doutor, eu sei que ainda falta a parte de baixo, mas a minha respiração já melhorou tanto que eu dei uma enrolada. Mas, assim, eu acho que se puder escolher isso, avançar tanto em cima quanto embaixo e o mento. Mas o paciente que permite um avanço de mandíbula, eu acho que você poder puxar toda a musculatura cervical é melhor. Né? É muito melhor. E a senhora até no início acabou falando sobre esses avanços, porque são avanços muito grandes, né? De 10 milímetros nós estamos falando. Então, esse paciente, possivelmente, ele vai ter algumas dificuldades aí nesse pós-operatório. E é onde a fisioterapia acaba entrando com as questões musculares, até para trabalhar tudo isso. E até nas parestesias, né, doutora? Porque o avanço é tão grande que essa inervação tem que acompanhar essa musculatura. E o seu pós-operatório, como que você acaba fazendo isso? Você já inicia, encaminha esse paciente para um pós-operatório imediato ou espera um pouquinho mais? Como que a senhora faz? Tamanha a importância que eu vi, né, de ter um pós-operatório tranquilo, eu escolhi, assim, eu montei um Instituto da Face lá em Vitória, Espírito Santo, que a gente tem todo um trabalho integrado. Então, já é passado por um paciente que, assim, que para ele operar comigo é todo um pacote. Então, ele vai fazer fisioterapia na minha clínica, que eu fico de olho, treino a equipe, a gente vai na sala, vê como está acontecendo, vê como está a evolução. Porque a gente sabe, né, ao longo da trajetória a gente vê, às vezes o paciente, vou fazer a fisio, mas ele demora a achar, demora a começar, ou profissionais que às vezes têm boa vontade, mas não estão treinados para aquilo. Então, às vezes, não trabalha. Já vi fisioterapia que até que atrapalhou, abriu ponto, gerou intercorrências. Então, assim, eu acho muito importante essa fisioterapia para conforto, controle de edema, adaptação. Como você mesmo comentou, como são grandes avanços, para evitar até o maior chance de parestesia, de alterações fonéticas, né? Às vezes a gente sabe que o paciente, na orofaringe, pode ter ali uma dificuldade do velamento. Então, é muito importante a interação. Doutor, aquele paciente que já faz o uso do CPAP, foi para a cirurgia, na volta da cirurgia, ele continua ainda com a utilização do CPAP e vai tirando de forma gradual ou não? Terminou a cirurgia, a senhora já tira o CPAP dele? Olha, eu sou muito pé no chão. Eu acho que é uma conquista, né? Eu acho que os bons resultados... Eu prefiro, assim, hoje a gente tem vários softwares de acompanhamento, né? Eu acho que no pós-operatório inicial, a energia dele tem que ser focada para a recuperação cirúrgica, mas a ideia, alguns casos, depende muito da amplitude também, né? É ir desmamando aos poucos. Principalmente em pacientes, assim, muito sobrepeso, né? A gente sabe que o acúmulo de gordura nas vias aéreas, ele facilita a obstrução. Então, às vezes, tem cirurgias que você vê uma imagem radiográfica, uma tomografia, a expansão esquelética foi ótima, mas você tem que, né, contar que o paciente também vai para uma mudança de vida. Senão, em alguns casos, a cirurgia não vai ser tão efetiva.
A doutora tem alguma experiência em pacientes que já realizaram a cirurgia ortognática e que queiram fazer a outra cirurgia de lipo de papada para não influenciar nessa questão da gordura em relação à cervical? Sim, inclusive, né, eu costumo brincar assim, no fundo todo mundo quer ficar mais elegante, perfeito, né? Eu costumo receber muito no meu consultório o paciente, é incrível assim, a mudança comportamental na primeira consulta. Eu só vim porque minha mulher tá me reclamando muito da qualidade do meu sono. Por mim, doutora, eu já casei, eu nem me preocupava muito com estética não, só tenho que fazer mesmo o que precisar. Aí, ao longo daquele planejamento, né, que requer todo um planejamento, a gente faz fotos, conhece os hábitos da pessoa, vai tendo todo um treinamento de higiene do sono. Aí, quando a gente vai mostrar ali o planejamento para ele, ele fala, não, mas então vai melhorar aqui também e tal. Então, essa assim, papadinha vai sumir. Então, assim, a procura estética é unânime, né? Todo mundo, quando resolve fazer uma cirurgia, é motivado pela mudança estética. Então, é muito comum, né, a gente já realizar, junto com os grandes avanços, a lipo de papada, às vezes também um pouco de lipo de bochecha, porque bichectomia? Que é conhecido como bichectomia, porque o emagrecimento facial também influencia no índice de sucesso. Sim, sim. Agora nós vamos abrir algumas perguntas para a plateia, tá bom? Bacana. Boa tarde, doutora, tudo bem? Meu nome é Timóteo, sou cirurgião bucomaxilo aqui no estado do Ceará, pertinho. Gostei muito da sua explanação, muitíssimo obrigado. Mas acho que 2 pontos relevantes que foram até mencionados, que a gente pode até pedir um pouquinho mais esclarecimentos, é quando você até mencionou que tem preferência sempre que possível fazer o avanço maxilar, mandibular e também do mento. Mas quando você tem uma maxila bem posicionada, você chega a fazer em alguns casos apenas o avanço da mandíbula e do mento, ou sempre que possível mesmo vai fazer a cirurgia nos 3 segmentos? E um outro ponto também mencionado, né, que foi falado um pouquinho da parestesia e do próprio velamento faríngeo, é como é que é a casuística de complicações, se realmente é pertinente ou se é uma situação mais tranquila dentro dos seus procedimentos. Obrigada pelas perguntas. A gente vê que você é um cirurgião dedicado, que são coisas que a gente vê ali no dia a dia. Com relação à primeira pergunta, eu converso muito com o paciente, né? Porque aquilo que a gente falou, apesar de ser uma cirurgia funcional, a gente tem uma preocupação estética, né? Então, eu discuto isso muito com o paciente. Pacientes que não têm tanta severidade, já têm a maxila bem posicionada, eu prefiro fazer só mandíbula e mento. Alguns casos a gente pode pensar, né, junto com o ortodontista, que é um especialista muito importante também, de às vezes fazer extração de premolar, retruir essa parte dentária para quando for fazer um grande avanço, o paciente, né, não perder essa leveza no rosto, não ficar com a biprotrusão. Com relação à segunda pergunta, foi da questão das complicações, né? Eu acho que cirurgia de grandes avanços não é para quem está começando na bucomaxila, né? Eu acho que tem que ter todo um treinamento, porque quem já está acostumado com cirurgias ortognáticas, já reduziu o tempo cirúrgico, já alinhou a equipe, trabalhar com bons materiais de fixação, inclusive uma coisa que eu vi que foi bem bacana aqui, né, do pessoal, inclusive placas e parafusos direcionados para cirurgia de grandes avanços, que, a meu ver, tem que ser placas mais longas, um pouco com a firmeza maior. Eu gosto muito de associar enxertos, tá, nos meus gaps ósseos. Eu gosto de fazer incisões delicadas, tunelizar. Quando eu acabo a cirurgia, a minha fisioterapeuta vai no hospital, já faz laser, tape. Então, a gente tem alguns protocolos assim que ajudam na parestesia. Uma boa anestesia também, né? Acho que a equipe anestésica é importante, tempo cirúrgico. Aí, graças a Deus, eu vejo que o meu índice de complicação é muito pequeno. Doutora, a senhora poderia mostrar a placa de grandes avanços aqui? Está aqui. Cadê? Essas são as plaquinhas menores. Tá vendo? Essa placa aqui, por exemplo, já tem um intermediário maior, tá vendo? É muito importante que o parafuso não esteja tão próximo à segmentação. A gente vê que um dos maiores, assim, chances de complicação é a infecção no consultório, deiscência de ferida
por conta do parafuso muito próximo, porque às vezes o cirurgião pega uma caixa que ele está no limite ali da placa reta para colocar. Essas outras plaquinhas que estão aqui nem seriam as plaquinhas. Então, tá vendo? Ó, tem placa de 10 milímetros, 12 milímetros, 8 milímetros. Aí, com todo um planejamento facial, a gente vai estar escolhendo, né? Que ótimo, que ótimo. Doutora, muito obrigada. Nosso podcast está chegando ao fim. Em nome da Tec Import, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, o seu tempo e por estar aqui compartilhando o seu conhecimento também conosco. Eu gostaria que a doutora deixasse, então, as suas redes sociais para aquelas pessoas que quisessem entrar em contato. Primeiro, eu queria deixar um alerta, né? Roncar não é piada. Por muitos anos, os distúrbios do sono foram só na questão da preocupação do paciente com o companheiro ou companheira. E muito mais do que isso, é todo o mal que faz à saúde, né? Já foi comprovado que aumenta pelo menos mais de 50% as doenças cardiovasculares, 2 vezes o índice de infarto, está associado à prevalência do aumento de câncer, de ansiedade, de depressão, que são doenças que estão aí, né, muito em pauta atualmente. Então, assim, procure uma equipe especializada, vamos dormir melhor, com muito carinho, né? Eu falo que é propósito de vida. Eu sempre gostei mais da área da bucomaxilo, de trabalhar com qualidade de vida. Então, assim, pode procurar no meu Instagram, @doutora Thaisa Rabal, né? DRATHIZARRABAL, que vai ser um prazer enorme a gente poder ajudar. Muito obrigada, doutora. Aplausos para a doutora Thaís. Exato. Já. Deixa eu ver.